E segue até o dia 30 de maio o período para a declaração para o imposto de renda da pessoa física rural. Em 2025, novas regras estão valendo. A orientação é que você não deixe para o último momento. O produtor rural precisa ficar atento às diferenças de regras para a declaração em relação ao ano passado, considerando o limite de obrigatoriedade, valor patrimonial e toda atenção ao livro caixa digital. As diferenças que ocorreram em relação ao ano passado, a declaração de 24/23 para 25/24, estão atreladas aí ao limite de obrigatoriedade. O valor que era de 30.639 de rendimentos tributáveis passou a ser de 33.888, um aumento aí de 10% aproximado. E também aí a questão do produtor rural, que quem obteve receita bruta de 169.440 acima também está obrigado. E aquele também que queira compensar prejuízos da atividade rural que tenha tido em anos anteriores, também está obrigado aí a apresentar a sua declaração de rendas, né? Em relação ao patrimônio, o patrimônio que dava obrigatoriedade era de 300 mil. Hoje o patrimônio vem para 800 mil, ou seja, questão valor patrimonial teve um acréscimo bem significante, né? E quem teve receita aí de 2.259,20 por mês está dentro do limite de isenção, ou seja, está sem obrigatoriedade de declarar. Porque o livro caixa é o sistema que a gente utiliza para apurar a escrituração, mas com meta de descobrir qual é o resultado do produtor rural, né? Então, para o produtor rural pagar o imposto de renda quando devido sobre o resultado, é obrigatório, logicamente, a escrituração do livro caixa da atividade dele, seja normal ou seja o livro caixa digital, tá? Sobre as deduções fiscais, dependentes, educação e despesas médicas são dedutíveis, seguindo as mesmas regras para o contribuinte pessoa física, rural ou não. As deduções, tanto para o produtor rural como para um contribuinte normal, as deduções são dependentes, né, que é 2.275,08 por dependente por ano, a educação, o valor de 3.561,50, a previdência privada, que ele vem a pagar durante o ano, limitada a 12% do valor do rendimento tributável, e atenção aí, né, a previdência privada, o PGBL é dedutível, já o VGBL não é dedutível, tá? Por conta da tributação quando do resgate. E, logicamente, todas as despesas médicas, né, que um contribuinte tenha tido durante o ano são dedutíveis como despesas lá na apuração do imposto a ser recolhido. Antônio finaliza com um alerta sobre o real significado de uma despesa rural, no caso de viagens e contratação de advogados, por exemplo. Segundo ele, é uma dúvida frequente e que pode ser oneroso para o produtor a longo prazo. Uma questão importante é no que diz respeito ao arrendamento rural. Deve-se ter uma atenção especial em relação ao que é despesa da atividade rural, o que realmente é considerado despesa da atividade rural. Vou dar um exemplo: fertilizante, os químicos, aquisição de máquinas, peças, tudo para a agricultura. Sim, despesa da atividade rural. Agora eu vou te dar um exemplo: contratação de um advogado, um profissional liberal, é despesa da atividade rural? Não é. Contratação de um consultor é despesa da atividade rural? Depende do que for feito, certo? Uma viagem, por exemplo, do produtor rural para assistir um evento do agro é despesa da atividade rural? Não é, certo? Então, assim, essas atenções são importantes, porque depois de escriturado, apura-se um resultado que pode ser glosado aí pela Receita Federal e fica bem oneroso pagar a diferença de imposto de renda depois de levantado há 2, 3 anos para frente. Outro alerta que eu dou, outra dica que eu dou é observar com bastante atenção aí essa questão documental, né? Porque nós temos que escriturar o documento fiscal, mas atrelado a um lastro financeiro, ou seja, eu tenho que provar a forma que foi paga essa despesa ou esse investimento, esse custo. Não basta ter a nota fiscal, nós temos que ter o lastro financeiro para comprovar o pagamento aí, e isso é informado no livro caixa digital, né? Até mesmo a conta que eu usei para
pagar, qual é a inscrição estadual, CAIPF e etc. E uma atenção especial também que eu dou a dica é que se atente em relação aí aos contratos de arrendamento. Tá? Existem muitas áreas arrendadas na nossa região e o que ocorre? O arrendador, né, muitas vezes ele confunde aí receita de arrendamento com atividade rural. Não é atividade rural arrendamento. Né? E para o pagador, ou seja, para o produtor que explora a área em arrendamento, tome cuidado em relação à forma que está sendo paga, a prática que é utilizada. O contrato regra que nós devemos entregar a soja física em pagamento da taxa de arrendamento. Mas a gente sabe que o Estado pode averiguar isso e uma operação entre dois produtores, o ICMS é incidente sobre a soja, por exemplo. Né? Então, arrendamento é aluguel. Aluguel é tributado no mês do recebimento na alíquota de 27,5%. A atividade rural é totalmente diferente, né? E não deve ser confundida aí com aluguel. Outra observação é em relação às parcerias, né? Uma parceria que há a pré-fixação da quantidade de sacas de soja a ser paga durante o ano. A gente sabe que parceria é divisão de frutos, a gente sabe que para ser considerado parceria tem que ter uma atenção especial em relação ao contrato que foi lavrado, né? A concorrência dos riscos, as observações contratuais, para que não haja aí a glosa da Receita Federal considerando aquele contrato que não foi bem redigido, não foi bem tratado como arrendamento. Né? A gente sabe que existe a possibilidade de pré-fixar, ou seja, estabelecer já a quantia a ser entregue para o parceiro outorgante, mas não pode esquecer de que na época da colheita deve-se apurar a taxa de parceria para ajustar, porque a gente não sabe quanto que vai colher e se eu pré-fixar a quantidade, conforme prevê o Estatuto da Terra, eu tenho que ajustar o percentual de parceria na época da colheita. São observações importantes que podem trazer transtornos aos produtores e merece aí esse cuidado.